que é foco. Eu sou Juliana Alves, caso você chegue aqui nessa live e ainda não me conheça, sou coach e mentora de empreendedores. Ei, Cris, boa noite! Seja bem-vinda! Roseli, seja bem-vinda! Boa tarde para vocês! A Cris, que delícia, Cris, que honra ter você aqui comigo. E responsabilidade também, né? Que depois você pode puxar minha orelha lá. Marcelo, seja bem-vindo! Tô adorando o curso, Cris, tô fazendo, já devo estar na 4ª ou 5ª aula, né? Não cheguei na parte dos stories ainda, mas vou trabalhar nela para implementar. Pessoal, a gente vai bater um papo hoje bem bacana sobre foco. Ok? Então, o Instagram demora um pouquinho para mostrar a live para a galera. Eu queria, enquanto isso, ir conhecendo vocês que estão aqui comigo. Vocês podem, por gentileza, colocar nos comentários de onde vocês estão assistindo essa live? Eu estou fazendo essa live exatamente de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. E vocês, de onde vocês estão me assistindo? Coloca aí, por gentileza, nos comentários e já a gente inicia o nosso bate-papo com 3 dicas para você melhorar significativamente o seu foco. Nazaré Paulista, eita, a Cris tá lá de Nazaré Paulista. Quem mais? De onde mais a gente tem gente aqui nessa live? E vou pedir a vocês também fazer alguns combinados aqui antes da gente iniciar, entrar no assunto propriamente, que é esse momento realmente de apresentação para a gente se conhecer, saber de onde a gente está assistindo e de onde eu estou falando. E queria também pedir a vocês que, se esse assunto for um assunto interessante e vocês acharem que pode contribuir com alguém, que vocês possam compartilhar essa live. Essa setinha que tem aí embaixo, né? Do lado do quadradinho de interrogação, que parece um aviãozinho, que aliás lembra muito a minha logomarca, inclusive. Agora que eu parei até para associar aqui, lembra muito, bem parecida. Você aperta e envia aí para os seus amigos, compartilha essa live, porque ela pode ajudar alguém a melhorar essa questão do foco. E aí, vocês que já estão aqui comigo, se quiserem comentar, como que é a questão do foco aí na vida de vocês? Cris, como é que é a questão do foco para você? Mônica, Marcelo, se ainda estiver aí na live. De forma geral, o que vocês consideram ter foco e como vocês se avaliam dentro de uma rotina de foco, né? Isso é interessante, eu entender quais são as necessidades específicas de vocês para que a gente possa contribuir ainda mais com esse conteúdo. Então, como é o dia a dia de vocês? Quais os desafios que vocês enfrentam relacionados a focos, tá? Se quiserem compartilhar comigo nos comentários, vai ser bem bacana pra gente trazer esse conteúdo de forma mais direcionada, inclusive aplicando um exemplo que você traga aqui pra mim, tá bom? Então, o que é foco? Vamos começar já aqui no tema da nossa live, tá bom? Na medida que as pessoas forem entrando, elas vão se inteirando e vai ficar também... Não sei se vai, né? Provavelmente, se der tudo certo, salva aí para assistir na retransmissão. Ei, Calico Santos, seja bem-vindo, boa tarde. Vamos falar sobre foco? Então, Calico, se você quiser colocar de onde você está assistindo a live, qual é o seu maior desafio quando o assunto é foco, a gente já vai entrar nesse tema agora, tá bom? Então, o que é foco? Tem uma frase que eu gosto muito que resume bastante o que é foco, que é a capacidade de dizer não para as coisas que a gente gostaria de dizer sim, né? Essa é uma forma interessante da gente definir o foco. Mas existe... Graciele, seja bem-vinda. E uma outra forma da gente definir foco também é dizer sim para o que de fato é importante e dizer não para o que não é importante. Mas e aí, na prática, como é que a gente vai definir o que é importante e o que não é importante, né? Eis a questão. E aí é onde eu entro aqui com umas dicas bem práticas que eu trouxe para vocês, tá bom? E se fizer sentido, pode colocar coraçãozinho aí na tela, que eu vou adorar entender que tá fazendo sentido para vocês, que tá contribuindo e que tá gerando insights. Então, eu tô aqui com a minha colinha, tá? Que é a minha agenda. Eu gosto de anotar pra gente manter o foco, literalmente, na estrutura do conteúdo que eu quero entregar pra vocês. Então,
O que exatamente você gostaria de melhorar? Qual é o tipo de coisa que você planeja fazer e não consegue manter o foco? E a gente pode pensar em foco para coisas mais simples do dia a dia, como por exemplo, eu gostaria de acordar mais cedo, mas eu não consigo manter o foco para que isso aconteça. Ou eu gostaria de ler mais, com mais frequência, mas eu não consigo me manter focada para que isso aconteça, né? Gostaria de emagrecer, mas não consigo manter o foco para que isso aconteça. Enfim, tem diversas... Graciele, imagina, eu que agradeço por você estar aqui. Então existem diversas coisas no dia a dia, diversas metas que a gente estabelece para as nossas vidas e que às vezes, em função da falta de foco, a gente não consegue de fato atingi-las. Então eu te convido nesse momento a refletir sobre as suas metas, porque a primeira dica das 3 dicas de hoje está relacionada com a clareza do que você quer. A primeira dica é: defina bem o seu objetivo principal. O objetivo principal bem definido, ele ajuda você a se manter focado nele. Então vamos lá. Se eu nem sei para onde eu quero ir, né? Então fica difícil realmente ir para algum lugar, porque qualquer lugar serve, né? Não é assim? Então, o que você quer exatamente? Qual o objetivo você deseja alcançar? Acordou de manhã, iniciou um novo dia, o que você deseja para esse dia? E às vezes o objetivo pode ser, eu estou trazendo aqui para um âmbito de repente mais profissional, mas pode ser de âmbito pessoal também, né? Então defina qual é o objetivo que você deseja alcançar. Ei, Fernando, ei, Dai, sejam bem-vindos, boa tarde. Tá sumida, Dai. A gente está falando aqui um bate-papo sobre foco e 3 dicas para você melhorar significativamente o seu foco. Então eu estava comentando que essa questão do foco se aplica no nosso dia a dia, às vezes para questões pessoais também, no dia a dia, dentro de casa, para nossa demanda, junto com a família, junto com os nossos filhos. Então, independente de qual área é a demanda que você tem, que você quer melhorar o seu foco, a gente tem como a primeira dica aqui o objetivo principal bem definido. É importante que você defina bem o que você quer, tá? Então, vou dar mais uma vez alguns exemplos. Eu quero emagrecer, eu quero acordar mais cedo, eu quero ler eu quero ler 2 livros por mês, ou 1 livro por mês, enfim. Pega esse objetivo, define bem claramente qual é o objetivo que você quer, porque aí fica mais fácil de você alinhar o seu foco, ok? E aí eu falei, qual é o contexto que você deseja focar, né? Esse objetivo está relacionado a qual área da sua vida? Porque às vezes é uma insatisfação que você traz na área familiar, ou na área pessoal, ou na área física, eu, por exemplo, hoje tô trabalhando focadamente no objetivo de emagrecimento, né? E eu vou trazer o meu exemplo aqui, porque aí vai elucidar bem isso. E hoje, por exemplo, eu não consegui, no horário que eu estabeleço na minha agenda para realizar a atividade, que ela fosse realizada. Então, o que eu fiz? Eu fiz um remanejamento. A tarefa vai ser cumprida que horas? Assim que a nossa live acabar. Então, quando a gente tem foco no objetivo, tem clareza do objetivo, definiu ele bem, a gente consegue fazer esse remanejamento da agenda, né? Inclusive, quando a gente não consegue cumprir, Arsenal do Ser, seja bem-vinda. Quando a gente não consegue cumprir aquilo que a gente estabeleceu, imagina, você mandou a carinha rindo aí, né? Quando a gente não consegue estabelecer aquilo que a gente estabeleceu na agenda, quando a gente não consegue cumprir no horário que a gente determinou para cumprir, a gente automaticamente encontra um outro horário para cumprir. Por quê? Porque isso faz parte do objetivo que eu quero alcançar. Então, se eu tenho isso muito claro e definido, eu posso até perder o foco do horário, mas eu me alinho com o foco da direção. Tudo bem, imagina. E aí, definido o contexto que você deseja focar, qual é o impacto positivo que isso trará para a sua vida? Pois é legal que sempre que a gente define os objetivos, eles tenham relevância, né? Porque às vezes eles não são relevantes relevantes pra gente, não é pro outro, é pra gente que tá estabelecendo, né? A gente, sabe quando a gente define um objetivo por definir? Ou porque a gente tá acompanhando a manada? Isso é muito comum de acontecer, não é? Vou fazer isso porque todo mundo tá fazendo. E aí a gente nem sabe porque todo mundo tá fazendo isso, mas a gente definiu que vai fazer também.
E aí a gente não entende qual é a relevância que aquele objetivo que a gente estabeleceu tem para nossa vida. E aí, sem entender essa relevância, fica realmente difícil manter o foco. Facilmente eu perco o foco do objetivo se eu não entendo a relevância que ele tem para mim. Exemplo, eu quero emagrecer porque eu quero melhorar, né, o meu físico, eu quero me sentir melhor, eu quero me sentir bem em determinadas vestimentas, eu quero ir à praia e me sentir bem na praia, eu quero também por uma questão de saúde e qualidade de vida, sabe? Assim, eu tô jogando aqui no ar alguns objetivos que podem estar por trás, por exemplo, de uma meta de emagrecimento, né? Mas você vai aplicar a relevância à tua meta, ao objetivo que você tem. Vamos pegar o exemplo de acordar mais cedo. Eu quero acordar mais cedo porque eu quero incluir mais coisas na minha rotina, eu não tô dando conta de fazer tudo o que preciso. Então, eu vou acordar mais cedo para que eu consiga cumprir melhor com os papéis que eu me propus cumprir, né, durante o meu dia. Então, essa clareza da relevância também ajuda a gente manter o foco e faz parte da primeira dica, tá? Que é o objetivo principal bem definido, tá bom? E quem é que tá aí comigo? Tá fazendo sentido o que eu tô dizendo aqui pra vocês? Faz sentido implementar esse tipo de dica pra melhorar o foco? Me deixa saber se isso tá fazendo sentido pra você, tá bom? Coloca aí no comentário, o coraçãozinho também é um termômetro pra medir se você tá gostando ou não, se tá fazendo sentido. E se você tem alguma dificuldade no seu dia a dia, prática envolvendo foco, coloca pra mim no comentário para que eu possa, de repente, até ajudar aqui você que tá aqui comigo ao vivo nessa live. A Dai falou sim, Arsenal do Ser disse muito. Arsenal do Ser, se quiser colocar o seu nome aí de onde você tá assistindo essa live, tá bom? Para que eu possa tratá-la pelo nome. Então, feito isso, falamos da primeira dica, já tô vendo os coraçõezinhos subindo, já fiquei feliz que a dica tá contribuindo, né? Porque que sentido tem se eu entrar aqui ao vivo e não trouxer nenhuma contribuição para vocês na prática, né? Não tem sentido nenhum. Então, muito obrigada por esse feedback, tá bom? E aí, você precisa fazer o quê? Como segunda dica, vem, busque sempre a segunda camada dos seus objetivos. O que eu chamo de segunda camada? É um pouquinho mais profundo e complexo do que saber somente o quão relevante o objetivo é, tá? Então, eu identifico a relevância do objetivo e a segunda dica é visitar uma camada mais profunda por trás dele, entendeu? Para ele não ficar na camada superficial. Por que de eu querer isso exatamente? Qual é eu gosto de chamar de porquê do meu porquê. É bem complexo e profundo, mas quando você se permite buscar algo mais a fundo, aí você entende e valida a relevância, que foi um passo anterior que você fez. Opa, entendi que é relevante para mim, é relevante, é muito relevante, agora então eu vou numa camada mais profunda. Tá, mas por que eu quero realmente isso? E aí eu vou dizer o que tá por trás de descobrir isso. É você se projetar lá no futuro, se imaginar tendo alcançado o que você quer e entender o seguinte: o que você ganha ao alcançar o que você estabeleceu como objetivo? O que você ganha com isso? Juliana, mas a gente está falando de foco. Exatamente. E justamente por isso que tudo isso é tão importante para a gente se manter focado. Porque todas as vezes que eu pensar em desviar do caminho, eu vou lembrar de quê? Eu vou lembrar do quão relevante é o meu objetivo, eu vou lembrar do quão importante é e dos benefícios, dos ganhos que eu vou ter ao alcançá-lo. E aí, realmente, faz mais sentido para você que você se mantenha na linha, se mantenha na rota, ou mesmo que se você sair, você retorne para ela? Fala aí pra mim se isso faz mais sentido, né? Quando você realmente entende isso. Qual é o porquê do porquê? O que você ganha com isso? Tá, você quer emagrecer, eu entendi que você quer se sentir bem, você quer acordar mais cedo, eu entendi que é pra cumprir com mais atividades no seu dia a dia, mas o que você ganha especificamente com isso? O que você ganha, né? No final das contas, ao realizar tudo isso. E aí, a nossa terceira dica. Deixa eu ver se vocês estão aí comigo ainda. Fala aí pra mim se tá fazendo sentido, pessoal. Se vocês têm alguma dúvida que vocês queiram colocar, alguma questão pessoal que vocês queiram compartilhar. Aliás, eu vou fazer uma perguntinha aqui legal de coach. De 0 a 10, o quanto vocês se avaliam em termos de foco no dia a dia de vocês? De 0 a 10, o quanto vocês se sentem focados no dia a dia de vocês? Qual a capacidade de vocês de iniciar, se manter e finalizar um projeto, um objetivo de vida?
Qual é a capacidade de vocês? Como que vocês se avaliam nesse quesito? 0 a 10. Arsenal do Ser colocou 6. Vamos ver se alguém mais participa nesse sentido. E aí, ó, é interessante, ó, a Dai colocou 7. E o que realmente acontece que geralmente tira vocês do foco? Podem compartilhar comigo? Por exemplo, me dá um exemplo prático de algo que vocês entendem que tira vocês do foco. Vocês já conseguem identificar? Ter uma clareza disso? Porque às vezes a gente perde o foco e não tem nem a clareza, né, do que tira a gente do foco. Vocês conseguem perceber exatamente o que tira vocês do foco? Sim ou não? Coloca aí pra mim, por favor, nos comentários. Tô amando esses coraçõezinhos aí. Fala seu nome pra mim, esse Arnaldo C. Tô amando receber os corações e eu nem sei seu nome pra te agradecer aqui pelo seu nome. Coloca pra mim qual é o seu nome. Rede social. Rede social é um ladrão de tempo, né, gente? Rede social é um ladrão de tempo tremendo. Que legal que você tem essa clareza, viu? Muito interessante. Dai, quer compartilhar? O que você percebe no dia a dia que geralmente te tira aí do foco, né? De alguma forma? Falta de planejamento. Olha que interessante. Olha que interessante. Pois é. E é legal que quando a gente tem a clareza, é mais fácil porque a gente vai buscar meios para poder modificar. Vera, seja bem-vinda! Ô, Fernando, que honra você aqui comigo também. Minha apneia me tira do foco. Eita, pois é, tem essas questões também, né? Às vezes tem questões que não são nem questões assim, necessariamente do dia a dia, que às vezes a gente traz exemplos assim, né? São questões mesmo, às vezes até internas, que tiram a gente do foco, né? E ter conhecimento e clareza disso ajuda a gente a melhorar, porque a gente vai buscar mecanismo para melhorar a partir do momento que a gente tem clareza e conhecimento do que incomoda a gente, né? Deixa eu ver aqui, questão de redes sociais, a questão do planejamento. O Gustavo também entrou, seja bem-vindo. Então, pessoal, eu quero ir aqui para a terceira dica, né? É importante que a gente realmente... existe toda uma estrutura, né, por trás de você conseguir realmente estabelecer e atingir uma meta, né? Existe toda uma estrutura que envolve esses pilares, inclusive, que foram mencionados. Gestão do tempo, com relação ao que o Arsenal do Ser trouxe, né? Falou da questão das redes sociais. Uma pessoa que às vezes está utilizando o tempo em maior quantidade para a rede social e de forma que de repente não se alinha com o objetivo que ela está definindo para ser alcançado, talvez precise dar uma atenção para isso, melhorar a sua gestão do tempo nesse sentido, né? Aí você volta lá para o início da nossa live, onde eu comentei o quê? Dizer sim para o que é prioritário e dizer não para o que não é prioritário. E é legal que você tem que pensar na prioridade sempre olhando para o teu objetivo, tá? Então, assim, o que é prioritário é relativo, porque às vezes você vai ter um tanto de demanda prioritária, mas considerando o objetivo que você quer alcançar e que já definiu que é importante, aí você vai ter que ajustar o foco, né? Ajustar o foco para esse objetivo, tá bom? Então, sempre olhar para o objetivo principal que você quer alcançar, né? De acordo com ele, você ajusta o foco. E aí você define, o que eu tô fazendo na rede social? Porque às vezes você pode estar usando a rede social a favor do teu objetivo, né? Vou pegar eu como exemplo, por exemplo. Ó, ficou redundante, mas vocês entenderam. Eu, por exemplo, trabalho 100% online, né? Com atendimento de coaching e com as mentorias para empreendedores iniciantes. Então, eu uso as redes sociais com a finalidade de grau de relevância 10 para o meu trabalho. Porque quando eu estou ali fazendo uma interação, por exemplo, quando eu estou aqui agora usando a rede social, né? Eu estou usando em função também do meu trabalho, que é gerar contribuição. Quando eu vou lá fazer um post, interagir com a audiência, tudo isso está relacionado ao meu trabalho. E cabe a mim o quê? Classificar a relevância que essa atividade tem para o objetivo que eu quero alcançar com o quê? Com o meu trabalho. Agora, isso daqui, por exemplo, é relevante para o meu objetivo de emagrecer? Olha só que interessante. Eu tô falando de um objetivo de trabalho e agora eu tô trazendo um objetivo que é real, que é meu, que é de emagrecer, mas que nos dois objetivos as prioridades vão ser diferentes, né? O Arsenal do C colocou, sim, eu trabalho aqui e em outra página que capta clientes para consultas holísticas, mas eu me perco um pouco, às vezes me distraio. E aí, Vera, temos uma amiga da tua área aqui na live, então. Arsenal do C, se você não segue ou não conhece, e Vera, né, vocês podem trocar figurinha aí, que a Vera Labosque também é da área. Então,
é muito interessante. De repente, Arsenaldo C, eu não sei seu nome, então desculpa, vou te chamar assim. Você pode buscar mecanismos que eu te auxiliem nesse processo, né? Principalmente a gente que trabalha realmente de forma online, principalmente em função da quarentena, né? A gente precisa realmente ter uma boa gestão do tempo, porque senão a gente se perde ou dedica mais tempo para tarefas e menos para outras e inverte o grau de prioridade das coisas, né? Então, lembra que como que eu defino a prioridade? De acordo com o objetivo, tá? Conforme o objetivo, a prioridade muda. Como eu tô comentando com vocês, usar as redes sociais é importante pro meu objetivo de trabalho, mas não é pro meu objetivo de emagrecimento. E aí? Se não é pro meu objetivo de emagrecimento, na hora que o objetivo a ser atingido é o emagrecimento, eu vou ter que olhar para as tarefas que são prioritárias para esse objetivo. E não necessariamente pro trabalho que eu faço e que preciso usar as redes sociais. Ficou claro, pessoal? Me deixa... Monique! Que linda! Seja bem-vinda. Agora sim, adorei te tratar pelo nome, né? No Mastermind a gente aprendeu isso, que o nome da pessoa é uma das coisas assim mais importantes e que a gente precisa tratar as pessoas pelo nome. E realmente eu pratico isso. Eu gosto sempre de saber qual é o nome de vocês por aqui. Então tá fazendo sentido pra vocês? Tem sentido tudo isso que eu tô falando? Me diz aí. E aí nós vamos pra nossa terceira e última dica, tá bom? Terceira e última dica que está relacionada com monitoramento. A Vera agora vai até concordar comigo. A Vera, a gente faz um trabalho juntas, né? Ela tem um trabalho lindo na área da terapia holística e eu participo desse trabalho dela com a mentoria, né? Auxiliando ela com a mentoria. A Dai também foi minha mentorada, não sei se ela tá aí ainda, num projeto lindo que ela tem para mulheres, ela é coach de mães. Então, assim, aí nessa última contato que a gente teve, né, Vera? Acho que foi ontem mesmo que a gente estava falando sobre isso, que está relacionado com a terceira dica, tá? A terceira dica para manter o foco é: acompanhe seus resultados. E eu vou falar para vocês aqui, vou dar um spoiler aqui, de que essa dica não se relaciona só com a questão do foco necessariamente. Ela está relacionada com a produtividade também, intrinsecamente, tá? De forma muito direta. Porque o que acontece? Quando eu não acompanho os meus resultados, quando eu não monitoro as minhas métricas... obrigada, Dai! Sempre linda ela. Quando a gente não acompanha as nossas métricas, a gente não tem como fazer o quê? Melhorar continuamente. Então a gente fica realmente sem saber se a gente está avançando ou não. Mas, Juliana, você está falando de foco, eu tenho que acompanhar a métrica. Sim, vou dar um exemplo. Decidi que quero acordar cedo todos os dias. Já descobrimos o porquê, a relevância e o que a gente ganha com isso, certo? Então agora eu preciso saber o quê? O quanto eu estou conseguindo ou não estou conseguindo fazer isso. E como que eu faço isso? Monitorando. Então eu acordei hoje e aí avaliei lá. Acordei que horas? 6 horas da manhã. Isso é cedo ou tarde? Perto da meta que eu estabeleci para mim de acordar cedo. E aí eu vou acompanhando diariamente. Quando fecha a semana... A Dai é uma linda. E a Dai também tem um trabalho lindo para mulheres, viu, pessoal? Aliás, tem ótimos profissionais aqui nessa live hoje. Inclusive, mais um aqui que eu não comentei, que é videomaker, que é o Fernando.orbital. Então a gente tá cheio de profissionais incríveis aqui nessa live. A Cris também, que eu não sei se tá aí ainda, e eu fico muito grata por isso. Então, pessoal, a gente precisa realmente acompanhar e monitorar os resultados. E é isso que a gente estava falando ontem, eu e a Vera, como eu comentei com vocês. A gente faz um trabalho juntos nesse sentido da mentoria, de acompanhamento. Então, como que eu faço para monitorar e acompanhar os meus resultados diariamente, né? É isso, é avaliar. Eu preciso ter métrica de tudo, gente, por mais simples que seja. Ele, seja bem-vinda. Só quando eu tenho métrica e monitoro, tô bonita, é um filtro maravilhoso que eu encontrei aqui. Só quando eu realmente monitoro, eu consigo ou mudar a estratégia, tá? Ou aperfeiçoar que eu já tô implementando. Hoje eu até trouxe um post aqui no Insta, que o post falou sobre o seguinte... Foi um podcast que eu ouvi do Ivan Miser, não sei se o nome dele é assim que se pronuncia. Mas assim, me chamou muita atenção porque ele disse o seguinte, pessoas de sucesso não fazem 1000 coisas 6 vezes. Pessoas de sucesso fazem 6 coisas 1000 vezes. E aí, independente dos números, o que eu quero trazer é o aprendizado da afirmação dele pra gente. Se a gente tenta uma vez e não se mantém focado em repetir o processo, em monitorar, ver o que está impedindo a gente de alcançar,
como que a gente vai obter sucesso naquilo que a gente estabeleceu como objetivo, né? Se eu mudo as minhas estratégias a todo momento, como que eu vou validar e mensurar os resultados? Porque faz sentido mudar e a gente vai mudar sempre, e que bom que a gente pode fazer isso. Mas assim, a gente precisa ter um parâmetro comparativo para tomar a decisão, não é isso? Ah, vamos lá, eu quero acordar a tal hora, então eu tô avaliando aqui se eu tô conseguindo ou não. Completei a semana e aí eu vou avaliar. Consegui acordar mais cedo ou na maioria dos dias eu não consegui? Opa, aí eu volto lá na reflexão das dicas da primeira. Bom, vamos lá. Será que o que tá faltando eu identificar aqui? O que aconteceu? Por que eu não consegui? Às vezes é a minha apneia, né, né, Fernando? Me incomodando e me atrapalhando ali, né? O que exatamente tá me impedindo? Às vezes é o tempo que eu gastei demais com a rede social. Às vezes é a falta de planejamento, que é muito importante para mim e eu não planejei. Toda vez que eu planejo, eu consigo. Se eu não planejo, eu não consigo. Então, se você vai acompanhando os resultados, você consegue voltar e identificar ali, dentro do que é importante para você, aí entra uma questão de autoconhecimento também, aquilo que você pode corrigir, né? Aquilo que você pode melhorar e aperfeiçoar. E lembra aí da frase, perseguir o objetivo, muito isso, perseguir o objetivo até que de fato você consiga alcançá-lo, ou que você tenha métricas suficientes para, se mudar a rota e mudar o foco, ter clareza e entender o seguinte: eu estou mudando o foco porque eu não tenho compromisso com o erro, né? Não tem uma frase que fala isso? Eu mudo de opinião sim porque eu não tenho compromisso com o erro. Eu adoro essa frase também. Mas é importante, antes disso, você passar pelo crivo da validação. Poxa, você tinha um objetivo que era importante para você, identificou o seu porquê, viu a relevância, e aí de repente você não está alcançando esse objetivo, e aí só por isso você vai desistir? Não, isso não é suficientemente forte para você desistir. Avalie as métricas. Quando a gente avalia, a gente consegue implementar correções. Foi o que eu e a Vera, inclusive, ontem fizemos, né, Vera? Não sei se você tá ainda comigo. A gente parou um projeto pra gente fazer ajustes e aí retomar com esse projeto no dia 16 de agosto. Olha o planejamento que a Dai mencionou aí, né? A gente parou. Por que a gente parou? Porque a gente vinha acompanhando as métricas, a gente percebeu que precisava fazer alguns ajustes, então a gente decidiu parar com a ação, ajustar e aí retomar com ela ajustada no dia 16 de agosto. Mas só foi possível fazer isso porque a gente vem acompanhando os resultados, que está relacionado com o objetivo específico que a gente tem, que no caso da Vera é a venda do curso dela, né? Que ela tem um curso online, que é um curso de cristais, né? E que ela oferta para terapeuta, é um curso de formação para terapeutas. Então só foi possível porque a gente veio acompanhando cada etapa do processo. E isso se aplica para o nosso dia a dia, nas pequenas, médias e grandes metas, viu? Agora eu quero saber de vocês o seguinte: fez sentido? Consegui passar para vocês 3 dicas. Agora eu quero um resuminho aqui para eu ter certeza que eu entreguei o conteúdo, porque para eu saber se eu mantive o foco na live. Coloca aí para mim nos comentários quais foram as 3 dicas que vocês captaram dessa live para melhorar o foco. Compartilha aí comigo, por favor. Quais foram as 3 dicas que vocês captaram aqui para melhorar o foco de vocês? E me diga também se essas dicas foram válidas e se vocês vão implementar. O que de tudo que foi falado você já vai implementar, de repente, imediatamente aí na sua vida, no seu negócio? Deixa eu saber sobre. Arsenal do Ser colocou muito bom, que é a Monique. Quem mais? Me deem feedback, tá bom? Esse formato ficou interessante, de 3 dicas. Enquanto vocês vão colocando feedback para mim, eu quero comentar com vocês que todas as segundas-feiras, às 17 horas, eu vou estar aqui com vocês ao vivo, tá bom? E sempre quero trazer temas que traga contribuição para vocês. Então, assim, acompanhem as redes, interajam na caixa de perguntas. Amanhã a gente tem um bate-papo aqui com uma pessoa, um profissional que é da área do marketing digital. Então, se você tem dúvidas relacionadas à atuação do seu negócio, voltada para o marketing digital, participe da live de amanhã. Vai ser às 17 horas. O meu convidado chama Elton Bezerra. Eu participei da turma dele beta de tráfego, então assim, muito dos conhecimentos que eu trago nessa área
Eu bebi na fonte dele literalmente também, né, entre outras fontes, e ele vai estar aqui batendo super papo e super disponível para tirar as dúvidas, tá bom? Então eu vou abrir uma caixa de pergunta ainda hoje aqui no Insta sobre marketing digital. E aí vocês fiquem à vontade para colocar perguntas a respeito, para que ele possa ajudar vocês amanhã de alguma forma, né? E estejam ao vivo se conseguirem. A Monique colocou planejamento, a Dai colocou planejamento e foco. Legal, então vamos ajustar isso aí no nosso dia a dia, vamos implementar para que a gente possa melhorar os nossos resultados, tá bom? E se vocês precisarem aí de um coach na caminhada de vocês, contem comigo. Aliás, gente, eu tava vendo aqui, muito legal, que eu adorei, só que eu não consegui colocar, né? Eu vi um filtro aqui muito legal que diz assim, ó, todo coach precisa de um coach. Esse daqui é coach não tenta, coach faz. Mas tinha um outro que todo coach merece ter, toda pessoa merece ter um coach. Eu amei, mas eu não achei ele aqui para colocar novamente. Então, que você possa realmente se permitir ter ajuda no seu processo, porque toda caminhada junto, ela fica mais leve, fica mais encurtada, né? Eu percebo isso pelas próprias ajudas que eu tenho na minha caminhada e pela contribuição que eu levo para a caminhada de quem eu ajudo também. Então, se precisarem de uma coach no processo para trabalhar qualquer demanda de objetivo que tenham, conte comigo, né? E é isso aí, a gente se encontra amanhã às 17 horas e todas as segundas aqui nesse mesmo horário. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima live.